Você precisa saber disso antes do seu bebê nascer. Saber de quê, Bru? Seja muito bem-vinda, minha linda, a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreva, ative o sino de notificações, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário para que eu entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor para você. E hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante que não é explicado durante o seu Natal. Ninguém te explica isso, ninguém te fala isso. Muitas vezes, nem depois que o seu bebê nasce, alguém te explica sobre isso, nem o pediatra. Eu quero falar melhor sobre isso. Sobre o que é? Escala de Apgar. Já ouviu falar? Ou índice de Apgar? Alguém já te falou que o teu bebê, assim que nasce, é avaliado dentro de uma escala para perceber se ele pode ficar com você durante aquela hora de ouro que a gente tanto conversa, sabe? Por que em alguns casos o bebê não pode ficar com a mãe logo na primeira hora de vida, ele logo é levado para ser cuidado? Porque em outros o bebê fica. E o que difere isso? O que vai discernir se o meu bebê pode ficar comigo durante a primeira hora de ouro ou não? O que vai dizer lá para o pediatra quando ele nasce que ele nasceu bem? Como é que eu sei que meu bebê nasceu bem? Ele tem que chorar? Spoiler, não. Bom, hoje nós vamos entender o que é a escala de Apgar. E eu espero que você embarque comigo e pega aí uma caneta, um papel para tu anotar o tanto de informações que eu vou trazer para você. Mas antes de tudo, antes de te mostrar essa escala, eu quero te contar uma história. Seguinte, certa vez, lá na minha história de nascimento, inclusive eu tenho um vídeo, já tá no meu cronograma para gravar para vocês, para contar esse testemunho, porque esse canal é um canal meu, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha fé, um pouquinho do trabalho, um pouquinho de tudo. E o meu primeiro testemunho com Cristo é um testemunho do meu nascimento. Um belo dia, anos e anos atrás, enquanto eu nascia, a escala de Apgar foi um divisor de águas para o meu desenvolvimento, para o meu tratamento, para o meu acompanhamento com o pediatra. Como assim, Bruna? A escala de Apgar é uma escala, um índice de como o bebê nasceu, de quão saudável aquele recém-nascido nasceu. E é essa nota que vai dizer lá para o pediatra que você escolheu, lá da clínica ou do hospital, que vai acompanhar o teu bebê para o resto da vida, é essa nota que vai dizer para ele como o seu bebê nasceu. Quando eu nasci sem sinais vitais, o que a gente chama de morte aparente. E esse quadro não é explicado a ninguém da minha família. Minha mãe desacordou também, né? Consequência de uma má assistência de parto, uma má assistência de pré-natal em um hospital particular e renomado aqui em Brasília até hoje. Como obstetra renomada e conhecida, por isso eu digo, você, mãe, é que tem que ter as informações importantes para a vida do teu filho e não confiar cegamente. Né? Bom seria se pudéssemos confiar cegamente em profissionais, mas às vezes não dá. Então, por isso é você, gestante, você, pai, você, acompanhante de parto, que precisa ter todas as informações importantes contigo. E foi essa escala de Apgar tão baixinha que contou para o pediatra lá meses depois, cerca de 2 ou 3 meses depois de nascida, que o meu nascimento não foi um nascimento legal, que foi um nascimento dificultoso, sem sinais vitais, desacordada por muito tempo, reanimada. E foi essa escala de Apgar que contou para o pediatra como havia sido meu nascimento, que mostrou para ele que eu precisaria de um suporte maior no início ali da vida, que até os 5 anos de idade eu poderia apresentar um quadro convulsivo pelo tempo que eu fiquei sem oxigenação. E foi, assim, aconteceu, realmente eu tive esse quadro, depois eu venho contar para vocês melhor, se vocês quiserem, né, essa história. Mas o que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes, infelizmente, né, em diversas assistências hospitalares, intrapartos, pós-partos, ou até mesmo com o pediatra ali do pós-parto imediato, você não fica sabendo como teu bebê nasceu. Existem casos de mulheres que logo após o parto têm o seu bebê logo já retirado e levado para assistência e ninguém explica o que aconteceu, ninguém fala, ninguém abre. Pode ter sido por negligência? Sim. E às vezes o profissional não quer abrir essa história. Então, a escala de Apgar é um fator importante, crucial para a vida do teu bebê e para a saúde dele. Imagina só, teu bebê acabou de nascer.
O pediatra que fez o parto, ele não vai ter contato com o pediatra que você escolheu para seguir o acompanhamento na vida do teu filho, o desenvolvimento. Como é que eles se comunicam, então, sobre o nascimento do bebê, o quanto ele está saudável? Através da escala de Apgar, lá na caderneta do teu bebê. Se você abrir isso, você já é mãe, você pode abrir aí a caderneta do teu neném, do teu filho, e você vai ver que lá existe um campo escrito Apgar. A-P-G-A-R. Eu vou colocar aqui a escala para vocês verem como também é a grafia para que vocês consigam diferenciar. É essa nota que vai dizer para o pediatra como ele nasceu, se precisou de suporte, se precisa de algum acompanhamento. E também é essa escala que vai dizer se o seu bebê pode ficar com você durante a primeira hora de vida ou se ele precisa ser cuidado de imediato e depois dar para o seu colo. Tá certo? Bom, então vamos conhecer que escala é essa. E eu já apresento a vocês, vou até chegar aqui pro ladinho, a escala de Apgar. Essa aqui é a escala de Apgar. Quando o teu bebê nasce, logo após o parto, isso, parto vaginal, cesariana, qualquer via, o pediatra já está na sala para recebê-lo. Por quê? Essa escala, ela tem que ser observada no primeiro minuto de vida, no quinto minuto de vida, e se as duas contagens forem ruins, é necessário uma terceira contagem e avaliação após o 10º minuto de vida. Então, 1 minutinho, 5 minutos após o expulsivo, nascimento, né, no caso, em caso de cesariana também, e 10 minutos depois do nascimento. O que isso aqui diz pra gente? Se o seu bebê tá bem, se o seu bebê precisa de algum suporte de imediato, ou se ele pode ficar com você ali já na primeira hora de vida e só depois o pediatra vir buscar. O que é avaliado nessa escala? Primeiro, a aparência, tá? Olhem lá, ó. Letrinha A aparência. Se seu bebê nasce roxo, se nasce e permanece pálido, ou se ele começa a corar. Entenda uma coisa, é normal o bebê nascer roxinho, é normal o bebê nascer pálido. Isso é normal. Só que dentro do primeiro minuto de vida ele precisa começar a corar. Por que é normal? Imagina só que o teu bebê está comprimido no canal vaginal. E mesmo de uma cesariana, gente, o bebê encaixa do mesmo jeito. O bebê começa a encaixar na pelve da mesma forma. Ele só foi retirado via abdominal. Mas o encaixe aconteceu. Então imagina que eu vou beliscar você. Se eu belisco você, assim, fico segurando por um tempão, quando eu soltar, você vai ver que a sua perfusão sanguínea na região vai até o sangue voltar pro corpo, né? Assim que a gente fala. A mesma coisa com o bebê. Ele tá comprimido no canal vaginal. Isso causa, sim, um arroxeamento, isso causa uma palidez, que é normal. O bebê não respira pelos pulmões, então não significa que ele estava asfixiado. O bebê roxinho só significa que ele estava comprimido no canal de parto. Só que dentro do primeiro minuto, ele precisa normalizar essa coloração. E aqui é onde entra o fator aparência, que o pediatra vai avaliar. Cada um desses 5 fatores tem uma nota de 0 a 2. Então, 0 é quando a gente tem um sinal muito ruim ou uma inexistência. 1, moderado, e 2 é o ideal. Para que o bebê fique com você durante a primeira hora de vida, o resultado dessa escala tem que ser igual a 7. De 7 a 10, nós temos um resultado saudável, um resultado ideal e normal. De 4 a 6, nós temos um resultado moderado. Opa, esse bebê vai ter que ficar em observação. E de 0 a 3, nós temos um resultado grave, tá? Esse bebê precisa de cuidado imediato. Então, muito possivelmente, ele vai ser retirado. O acompanhante de parto tem que acompanhar aonde esse bebê for levado. Ele vai receber os primeiros cuidados e depois ele retorna para o colo da mãe no pós-parto. Depois nós temos o pulso, que é a frequência cardíaca. Como é que está a frequência cardíaca desse bebê? Depois nós temos os reflexos, tá? Principalmente faciais. Como é que são esses reflexos? Tossiu, chorou. Não é anormal o bebê não chorar após o parto, você sabia disso? Nem todo bebê chora. Tem bebê que faz a primeira respiração silenciosa, abre os olhinhos. Tem bebê que tosse, que espirra, ou que começa a grunhir, a gemer, né? A gente tem uma noção da respiração, de que está acontecendo, de que está funcionando através desses reflexos. Nem sempre é o choro. Mas aqui a gente consegue ter uma percepção de reflexos, abrir o olho, tá movimentando, reflexo de sucção, às vezes eles já nascem querendo sugar a mãozinha, procurando. As mães que já tiveram essa experiência vão se recordar. Depois nós temos atividades do tônus muscular.
Essa atividade de tônus muscular é o quanto o bebê se movimenta. Mãozinha, bracinho, perninha, como é que esse bebê tá? Como é que tá esse tônus? E a frequência respiratória, que é tão importante. Dentro dessa escala, o pediatra avalia no primeiro minuto de vida. Depois ele reavalia 5 minutos de vida depois. E lá na caderneta da criança, essa nota vai discriminada, vai escritinho lá. Por exemplo, no primeiro minuto de vida, vamos supor aqui que o bebê teve uma nota 7. Então a gente vai ter uma nota 7, barra a próxima nota dos 5 minutos de vida. Tá? E em casos de bebês que precisam, né, em casos graves, que precisam de uma terceira avaliação após os 10 minutos de vida, aí também fica discriminado lá na caderneta. É isso que vai contar para o pediatra a história de nascimento do teu bebê. É isso que vai dizer como ele nasceu. Porque nem sempre a equipe vai explicar. Deveria, tá? Inclusive, o papel do acompanhante de parto é esse. É questionar sempre, questione tudo. Por que tá fazendo isso? Por que ele precisa de cuidados? Ah, entendi. Como é que foi a escala de Apgar? Pergunte, mostre que você sabe. Esteja preparada. É isso aqui que vai trazer o melhor cuidado para o teu bebê e vai dizer como o teu recém-nascido nasceu. Essa é a escala, gente, mais importante para os primeiros minutos de vida do teu neném. É isso aqui que vai dizer se ele precisa ser levado, se ele precisa permanecer, se ele pode ficar ali. Avaliar a saúde do recém-nascido nesses primeiros minutos de vida, que são tão cruciais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, que tenha sido um conteúdo rico para vocês de informação. Um grande beijo e nos vemos aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!